Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Feche os seus olhos abençoados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Meu Deus e meu Pai, eu rogo em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que coloque a Tua poderosa mão sobre a Tua palavra e nos revele, nos dê entendimento. Por isso que Paulo orava pelos Efésios, para que houvesse espírito de sabedoria e de revelação. Levante sua mão direita e digam comigo: venha sobre mim, espírito de sabedoria e de revelação, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em minha vida, venha sobre mim, eu recebo por fé, espírito de sabedoria e de revelação, para a glória de Deus, amém? Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus, Abba Pai. Pode se assentar, anjos de Deus. Antes do apostolado, eu quero apresentar, principalmente aos que estão ao vivo pelo YouTube e Facebook, e também a igreja, os MGAs no Brasil e o mais novo MGA, para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Olha, nós temos MGA, ou MGAs, eu fiz uma lista aqui porque são muitos, eu não consigo lembrar de todos. Então, a sede do Ministério Graça Apostolado está aqui em Santo André, sede nacional aqui em Santo André. Então, para quem está ao vivo aí, onde que é a sede do Ministério Graça Apostolado? Aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. A sede do ministério está aqui em Santo André. Temos MGA também em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, com o pastor Heitor Fonseca. Temos MGA em Manaus, com a pastora Ana Lúcia. Temos MGA em Caraguatatuba, com o pastor Marcelo. Temos MGA em Brasília, com o pastor José Davi. Temos MGA em São José dos Campos, com o pastor Fábio e pastor Estefânia. Temos MGA em Capivari do Sul, Rio Grande do Sul, com o pastor Luiz. Temos MGA em Bagé, Rio Grande do Sul, com o pastor Jorge Borges. Temos MGA em Valença, Rio de Janeiro, com a pastora Nelma e evangelista Nelly. Temos MGA em Cachoeirinha, Pernambuco, com o pastor Adeildo e pastora Simone. Temos MGA Bangu, no Rio de Janeiro, com a pastora Gesilda. Temos MGA em João Pessoa, Paraíba, com o pastor Francisco Lira. Temos MGA em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com o pastor Edmar. Temos um grupo de MGA em Portugal. Temos MGA Paraná, com os obreiros Marcos e Evanilda. E o mais novo filho do MGA Caçula, MGA Guarantã do Norte, Mato Grosso, com o pastor Osmar Rodrigues, o mais novo MGA. Está fresquinho. Jéssica, por favor. Cadê, Jéssica? Ah lá, esse é o Ministério Graça Apostolado no Mato Grosso. Acabou de nascer. Palmas ao Senhor. O pastor lá já colocou algumas ovelhas, colocou lá o logo, o banner do Ministério Graça Apostolado, Ministério MGA Guarantã do Norte, Mato Grosso, com o pastor Osmar Rodrigues. Mais palmas ao Senhor por esse mover no nosso ministério. Glória a Deus. Estendam suas mãos para cá. Paulo diz: quero que levantem mãos santas, sem ira nem contenda. Feche seus olhos por fé e digam assim: para a glória de Deus, nós profetizamos bênçãos sem medidas sobre todas as igrejas em graça do Ministério Graça Apostolado, em todo o Brasil
e até onde o Senhor nos levar. Cobrimos com orações e intercessões todas as igrejas do Ministério Graça Apostolado, em todo o Brasil, e aonde o Senhor fizer chegar. Haja anjos guardando e protegendo todas as ovelhas que em Cristo estão debaixo deste apostolado. Para a glória de Deus, declaramos por fé bênçãos de Deus, anjos ministrando sobre todo o Ministério Graça e Apostolado, em todo o Brasil, e até onde o Senhor fizer chegar. Oramos e declaramos em nome de Jesus Cristo. Diga amém, uma salva de palmas ao Senhor, por esse mover em nosso meio. Amém, abençoados? Mais um recado para você que está na internet. Eu falei várias cidades e estados onde tem um Ministério Graça Apostolado. Não dá tempo de falar o endereço, então nem o endereço nem o telefone. Entra no nosso site www.graçaeapostolado.com, tem a lista de igrejas em graça do MGA. Então lá tem o endereço, lá tem o horário do culto, lá tem o telefone do pastor. Entre em contato e congregue no Ministério Graça e Apostolado, porque aqui é a graça como ela é, e o apostolado como tem que ser. Quem recebe? Anjos de Deus, alimento novo nesta noite, apostolado novo nesta noite. Jéssica, sobre o que nós vamos falar hoje, Jéssica, por favor, irmã da Jaque. Diga comigo pela fé, o apostolado de Paulo está completo. É preciso que todos tenham este entendimento. Você não pode pensar de outra forma. Porque Filipenses 2:2, devemos ter o mesmo modo de pensar. Devemos pensar a mesma coisa. O apostolado de Paulo está completo. O Espírito Santo me disse isso. E o que quer dizer essa frase? Se está completo, não falta nada. Se está completo, não falta nada. Quer dizer o quê? O próprio Espírito Santo que levou o Paulo ao terceiro céu, ao paraíso, e lhe revelou a graça e o seu apostolado aos gentios. Você pode ter certeza, e eu tenho certeza e convicção, de que o Espírito Santo não esqueceu nada para revelar a Paulo. Quando o Espírito Santo me disse, o apostolado de Paulo está completo, ele deixou claro, não está faltando nada, eu não esqueci de nada. O que está no apostolado é o que a igreja tem que saber, é o que a igreja tem que receber. É a direção para a igreja. Escreva isso. O apostolado, essa frase está nas minhas apostilas. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. O apostolado é o quê? Quem de fato recebeu a graça já entendeu essa frase. Não adianta você procurar em campanha, em corrente, em jejum, em sacrifícios, em obras mortas, obras da lei. Não adianta. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. Diga comigo, o apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. Quando diz para a igreja, não é para esta igreja, porque esta igreja é uma igreja local. Quando diz para a igreja, há artigo definido, se refere à igreja de Cristo na terra. Então, se o Ministério Graça e Apostolado recebe o apostolado, a Igreja Batista tem que receber. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Quadrangular, a Igreja Universal. E todas as igrejas locais na face da terra. Por quê? Digo, o apostolado é a perfeita direção de Deus. Para quem? Para a igreja. Por que as divisões? Por que as confusões e debates doutrinários? Porque nem todos, entre parênteses, 98% da igreja na face da terra, fecha parênteses, é muito 98%, né? Não está debaixo do apostolado. Eu sou obrigado a chegar a essa conclusão. Por que os evangélicos não nos entendem
se nós pregamos e ensinamos o que está escrito? Por que não entende o batismo em Cristo? Ou por que não aceita? Não entende porque nunca ouviu. E não aceita por causa da tradição. Uma igreja batista de 50, 90 anos não vai revogar facilmente as tradições. Você consegue entender isso? Uma Assembleia de Deus com mais de 100 anos não vai revogar facilmente as tradições. Ainda que isso tudo está na Bíblia. Isso é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. E se uma Assembleia com 100 anos, você imagina uma igreja católica com mais de 1000. Quem está entendendo? O que para mim é uma vergonha, porque o católico é filho de Deus como nós. O batista é filho de Deus como nós. Se é direito nosso conhecer a verdade, deles também. Porque eles estão em Cristo como nós. Deus os vê em Cristo, como nos vê em Cristo. E por que nós recebemos o apostolado e eles não? Um dos motivos é porque o sistema escondeu deles. Quando eu digo sistema, liderança teológica. Quem está entendendo? Escondeu, abafou. E passou-se os anos, até séculos. E então muitos nasceram, cresceram e morreram sem conhecer a verdade. João 1,16, a graça e a verdade. Não conheceram. Nasceram, cresceram e morreram. E muitos, infelizmente, vão morrer. Porque o sistema não deixa a verdade chegar lá. O que é lamentável. Porque a verdade é para toda a igreja. A verdade não é só para o ministério Graça e Apostolado. A minha pregação não é local. É bom você escrever isso. A pregação de um apóstolo, ela é universal. Para toda a igreja na face da terra. Logo, toda a igreja na face da terra deveria receber o apostolado. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? O apostolado de Paulo está completo. Não falta nada. Não procure chifre em cabeça de cavalo. Não procure pelo em ovo. O apostolado está completo, não falta nada. Não há um assunto que Paulo não falou. E se ele não falou, não mexa, porque o apostolado está completo. O ministério Graça e Apostolado é um ministério raiz. Não é um ministério Nutella. O ministério Graça e Apostolado é um ministério raiz, extremamente bíblico, eximiamente bíblico. Não queremos saber de interpretações de A, B ou C, porque se estiver escrito, eu creio. E quando diz está escrito, é no apostolado, que foi deixado escrito para a igreja, principalmente gentílica. E nós fazemos parte. Então o ministério Graça e Apostolado é um ministério raiz. Como Paulo nos ensinou, não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Nós não vamos mudar o modo de pensar, porque estamos firmados no apostolado. Está me compreendendo a linha que eu estou pegando? Eu vou falar sobre 7 itens. Primeiro, Jéssica, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1,5 diz o quê? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé em todos os gentios. Primeiro, eu vou falar sobre 7. Primeiro, qual apostolado? Recebemos a graça e o apostolado. Mas qual apostolado? Porque Gálatas 2 fala sobre 2 apostolados. Gálatas 2, 7, verso 1 e 8. Gálatas 2 diz o quê? O apostolado aos judeus, o apostolado aos gentios. Então Romanos 1,5 fala, recebemos a graça apostolado por obediência da fé em todos os gentios. Então já está deixando claro que o apostolado que nós recebemos não é o dos judeus. Ou seja, o de Pedro aos judeus. É o de Paulo aos gentios. Está acompanhando? O apostolado de Paulo está completo. Romanos 1,5, nós recebemos a graça e o apostolado, não falta nada. Ou seja, é um perfeito entendimento. Está acompanhando? Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Corre comigo em Romanos 11. Qual apostolado? Primeiro, qual apostolado? Recebemos a graça e o apostolado. Mas qual? Suponha que eu não saiba. Suponha que alguém me assistindo e me ouvindo não saiba. Qual apostolado? Recebemos a graça do apostolado. Qual apostolado?
Romanos 11, 13. Paulo disse: convosco falo gentios. Para quem não sabe ainda, gentios é o povo que não é judeu. Traduzindo, teologicamente, gentil vem da palavra estranho ou estrangeiro. Deuteronômio 14, o povo de Deus eram os hebreus, judeus. Nós não somos nem hebreus nem judeu. Então quem não é hebreu judeu é estranho, é estrangeiro. Traduzindo, é gentil. Não é gentil com L, de gentileza. Gentio, estrangeiro, estranho, não judeu. Gentil, não judeu. Então, Romanos 11, 13, Paulo disse: convosco falo os não judeus. E enquanto for apóstolo dos não judeus, nós somos o quê? O que nós somos? Enquanto for apóstolo dos não judeus, ou seja, dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, Paulo deixou claro, em Romanos 11, 13, que ele fala conosco, os gentios. Ele é o enviado de Deus para pregar e ensinar os gentios. Corre para 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 7, não dá tempo de esperar. Então, 1 Timóteo 2, verso 7, Paulo disse: para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios. 1 Timóteo 2, 7, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, Romanos 1, três textos. Então, Romanos 1, 5, recebemos a graça e o apostolado. Mas qual apostolado? Romanos 11, 13. Convosco falo os gentios, quanto for apóstolo dos gentios. Então recebemos o apostolado de Paulo, que confirmou em 1 Timóteo 2, 7. O que diz 1 Timóteo 2, 7? Olha lá. Para isto fui designado, enviado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então são 7 itens que eu separei. O primeiro já está resolvido. O tema, o apostolado de Paulo, está completo. Primeiro, qual apostolado? O de Paulo. Romanos 1, 5. Romanos 11, 13. 1 Timóteo 2, 7. Está registrado, está claro. Isso não pode tocar. Convosco falo gentios. Romanos 11, 13. Eu fui enviado, 1 Timóteo 2, 7, fui enviado como mestre dos gentios, apóstolo dos gentios. Então, recebemos qual apostolado? O de Paulo. E esse apostolado está completo. Alô? Palmas ao Senhor. Vamos mudar de assunto. Segundo item, Jéssica, por favor. Segundo. 1 Coríntios, capítulo 3, abram suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Olha lá. 1 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios 3, 10, Paulo falou: segundo a graça de Deus que me foi dada. Poderia ser assim, segundo o entendimento que Deus me deu, ou segundo a revelação que me foi dada. Quem está entendendo, diga amém. 1 Coríntios 3, 10. Paulo falando: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. E aqui nesse lugar, o MGA edifica sobre ele. Posso ouvir um amém? É o que eu estou fazendo já, há 26 anos em graça. Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Está claro ou não está claro? Então o apostolado de Paulo está completo, não falta nada, é um perfeito entendimento. Romanos 1,5 nós recebemos a graça do apostolado. Romanos 11,13, convosco falo os gentios, enquanto for apóstolo dos gentios glorificarei meu ministério. 1 Timóteo 2,7, fui enviado como apóstolo e mestre dos gentios. Esse é o item 1. Item 2, Paulo, Coríntios 3,10, recebeu, foi dado a ele a graça, a revelação. Então o item 2, o entendimento, foi dado a Paulo, o entendimento. Foi dado a Paulo, a revelação foi dada a ele. Isso casa com 1 Timóteo 2,7, que ele diz que é o apóstolo enviado aos gentios, que é o mestre dos gentios. Então o nosso ensino vai vir de Paulo, porque nós somos dos gentios e ele é o nosso apóstolo. Alô? Então o segundo item diz o quê? Coríntios 3,10,
A graça foi dada a ele, foi revelado a ele. Então o tema, o apostolado de Paulo está completo por quê? Segundo item, o entendimento é perfeito. O apostolado de Paulo está completo porque o entendimento, a revelação foi dado a ele. O entendimento da graça foi dado a Paulo. O que o Espírito Santo veio falar nessa noite é que está completo, não falta nada. Consegue me entender e entender o Espírito Santo? Não falta nada, abençoado. Quando eu ouço apostolado, que gozo me dá, ao saber que estou perfeito e que não falta nada, porque Hebreus 10,14, com uma só oferta, ele te aperfeiçoou para sempre. É assim que você está diante de Deus. O terceiro item, 2 Coríntios capítulo 11. São 7 itens que eu separei. O terceiro, 2 Coríntios capítulo, olha lá, está aqui, 11, versículo 10. 2 Coríntios 11, verso 10. Terceiro, Jéssica, a verdade de Cristo está com Paulo. Por quê? O tema, digam todos, o apostolado de Paulo está completo. Para quem veio hoje, diga, o apostolado de Paulo está completo. É importante fazer a confissão de fé, desculpa mexer com você, por causa dos anjos que estão aqui. Você lembra do CRI, por isso falei? 2 Coríntios 4,13. CRI, por isso falei? Quer dizer o quê? Quem crê, fala. Então diga comigo. O apostolado de Paulo está completo. Diga, eu creio, por isso eu falo. 2 Coríntios 11, verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim. Paulo falando. Eu não preciso nem ler mais nada. Só essa frase dele aqui já falou tudo. Está claro aí? 2 Coríntios 11, 10. Como a verdade de Cristo está em mim. Então eu pergunto, com quem está a verdade de Cristo? Com Pedro? Não foi ele que falou isso. Com Tiago? Não foi ele que falou isso. Foi com João? Não foi ele que falou isso. Com Mateus, Marcos, Lucas? Não foram eles que falaram isso. Ah, ele fala lá. Não falo lá. Digam comigo, está escrito. Capricha, a verdade de Cristo está com Paulo. Qual é essa verdade de Cristo? Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada. Segundo a verdade de Cristo que me foi dada. A verdade, a revelação, o entendimento, tudo que foi revelado a Paulo, nas 14 cartas está completo, não falta nada. O que o Espírito Santo está falando aqui para vocês? São 7 itens, estamos no terceiro. O que ele está falando? E eu vou chegar lá. Se você está de fato, de verdade, debaixo do apostolado, não procure chifre em cabeça de cavalo. Não procure pelo em... Olha, não saia do apostolado. Ah, pastor, mas eu já entendi, já estou em graça faz tempo, já conheço todas as 14 cartas. Já que você já entendeu, conhece as 14 cartas, vamos evangelizar, porque o mundo não conhece ainda. Você ouviu um amém? Tem pessoas que erram o alvo. O que eu disse? Ah, eu recebi a graça, eu recebi o apostolado, eu conheço tudo que Paulo pregou, tudo que ele ensinou, mas agora eu quero... Você quer o quê, irmão? O mundo está esperando por você. Você já leu Romanos 10? Vou dar uma dica. Você já leu Romanos 10, 14, 15, 16, 17? Como crerão se não há quem prega? Porque a pessoa conhece a graça, estuda a graça, entende a graça e não fala para ninguém. Sabe o que Deus permite? Zinha, eu olhei para você. Sabe o que Deus permite? Cuidado, irmãos. Hebreus capítulo 6 fala sobre os perigos espirituais. Sabe o que Deus permite acontecer? Estou falando com santo temor. Sabe o que Deus permite acontecer com quem conhece a graça, entende a graça, estudou a graça? E você sabe o que Deus permite acontecer?
Segundo Tessalonicenses 2:11, ele envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Como assim, pastor? Como assim, apóstolo? Vou falar profeticamente. Nós fomos predestinados. Efésios 1:11, segundo o seu propósito. Ele tem um propósito. Ele tem um objetivo, uma meta. Você, eu, ninguém foi chamado, escolhido, separado por Deus só para conhecer e entender a graça. Essa é a primeira fase. Conheceu e entendeu. Mas cuidado com a segunda e a terceira fase. Porque é aí que as pessoas tropeçam e se perdem no caminho. Por quê? Por que a igreja de Corinto houve um irmão lá que adulterou com a mulher dele e ninguém falou nada? Coríntios 5:2. Estais, o quê? Alguém lembra o texto? Estais o quê? Eles estavam inchados de tanto conhecer a graça. Eles estavam inchados de tanto estudar a graça. Eles estavam inchados de tanto entender a graça e conhecer Paulo, e entendeu, e o diabo foi aniquilado, e anjo em meu favor, batismo. Está tudo. E o inchaço era tamanho, que um irmão dentro da igreja de Corinto, adulterando, não foi só uma vez, adulterando com a mulher do pai dele, Paulo falou, nem ao menos vos entristeceste. Ninguém ficou triste, tipo assim, ô irmão, você viu? Eu não acredito que o irmão Zé está fazendo isso, hein? Não acredito que está fazendo isso com o pai dele. Ninguém falou nada, ninguém se entristeceu, ninguém se incomodou. O irmão adulterando com a mulher do pai dele e a igreja. Mas falavam em línguas. E fazia ceia do Senhor. E discutiam. Eu sou de Paulo! Eu não, eu sou de Apolo. É bom você escrever isso. A primeira fase do escolhido é conhecer a graça. Todos aqui já conheceram. A segunda fase do escolhido é entender a graça. Primeiro você conhece. A segunda fase está pertinho da primeira. É entender a graça. Uma maravilha. Primeira e a segunda fase é uma maravilha. Da terceira para frente começam os perigos espirituais de Hebreus 6. Por quê? É aonde o crente corre o risco do quê? Inchar. De tanto conhecer. E de tanto, entre parênteses, supostamente entender. Porque se tivesse entendido, já estava dando fruto faz tempo. O que é dar fruto? Pelo menos plantar. Para que alguém possa regar. Porque se você não estiver nem plantando, você está fazendo, desculpa aí, irmão, você está fazendo o que na igreja? Não, se você conheceu a graça, se você entendeu a graça, e sabe o texto, e sabe tudo, mas você não está nem plantando, você está fazendo o que aqui na igreja, irmão? É o que o Espírito Santo mandou falar. Você sabia que nem todos que você prega e evangeliza vai vir para a igreja? Mas você precisa pregar e evangelizar. É o que Deus espera de você, de mim. Você não pode ficar debaixo de condenação. Eu preguei para 1000, nenhum veio. Irmão, dorme em paz. Coríntios 3, porque um planta e o outro rega. E Deus que dá o crescimento. Vai dormir em paz. Pelo menos plantar, você tem que plantar. O Espírito Santo está falando aqui. Ele está dizendo aqui, ó, ninguém foi chamado para ficar sentado aqui, ouvindo um pregador. Você ouve para entender. Está ouvindo e está entendendo. Mas você tem que fazer alguma coisa, irmão. Essa é a Bíblia que eu leio, é o entendimento que eu cheguei. Não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, alguém que foi chamado só para ouvir. Até quando? Você pode ouvir para o resto da sua vida. Mas você tem que estar ouvindo fazendo alguma coisa. Você tem que estar ouvindo fazendo alguma coisa. Você não pode estar só
ouvindo sem fazer nada. E quando Deus fala nada, não é limpar a parede, limpar a cortina, limpar o chão. Isso para Deus não é nada. Isso é coisa da terra. Consegue entender? A única coisa que vale para Deus é fazermos alguma coisa em prol do reino de Deus. Pregar, ensinar, orar, interceder, ajudar o pobre, o necessitado. Isso conta para Deus. Limpar o chão de onde congregamos, isso para Deus é coisa da terra. Você não limpa a sua casa? Desculpa. Ou você está achando que servir a Deus é limpar o chão de onde você congrega? Deus nem pisa aqui, irmão. Deus é Espírito. Isso não quer dizer que por causa disso eu não lavo banheiro, que eu chego até a lavar banheiro. Ainda, pastor? Você quer que eu faça o quê? Alguém tem que lavar o banheiro, meu irmão. De domingo a 6 tem culto. Se ninguém lavar, como é que faz? Mas você vai lavar? Eu sou pastor. Tem gente que não entendeu isso ainda. Mas pastor faz isso. Tem gente que pensa que pastor é só para subir aqui e pregar. Não. Pastor se refere a cuidar. Tem que fazer o que tiver que fazer. Pegar um papel do chão, também orar pela ovelha. Aconselhar uma ovelha, mas também lavar uma louça se tiver. O pastor vai fazer isso? Mas quem é que vai fazer? Maria, você não sabe como uma pastora tem que fazer isso, Maria? Você não sabe, Maria, que vai ter um dia que você vai ter que lavar o banheiro? Ou você vai pedir para ovelha, quem aqui pode lavar o banheiro amanhã? Irmão, você acha que eu vou pedir uma coisa dessa? Eu morro, mas não peço. Então o que você faz? Alguém tem que fazer. Vai me falar que você faz. Se é que alguém aqui já não viu fazendo. Eu vou fazer o quê? Eu não vou ligar para você e na sua casa te chamar. Eu não vou fazer isso, irmão. Eu tenho culto quarta e domingo. Alguém tem que fazer. Se ninguém fizer, eu vou fazer. Vou fazer o quê? Eu não faço com raiva, não. Eu faço porque tem que fazer. Alguém tem que fazer. Isaías 6. Eis-me aqui, Senhor. Alguém tem que fazer, então eu vou fazer. Quantas vezes eu lavei o banheiro, depois fui pregar? Ninguém sabe disso, né? Não vou ficar falando também, né, irmão? Isso faz parte de ser pastor. Cuidado. 2 Coríntios 12, cuidado. Romanos 10, zelo. Eu não posso deixar um banheiro sujo para o culto das 6 da tarde. Eu não posso. Só se eu não ficar sabendo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, irmão. Eu não aprendi primeiro a pregar. Eu não aprendi primeiro o entendimento. Eu aprendi primeiro o zelo. Porque Paulo disse que muitos tinham zelo, mas não tinham entendimento. Adianta o que eu ter entendimento se eu não ter zelo? Então não tem entendimento, coisa nenhuma. Porque entendimento sem zelo é igual a zero. Porque quem tem entendimento, tem zelo. Quem não tem zelo, está claro que não tem entendimento, coisa nenhuma. Quem não entende essas coisas? A verdade está com Paulo. O Espírito Santo está falando. Vamos para o quarto item, Jéssica. Diga comigo, o apostolado de Paulo está completo. O Espírito Santo está mandando falar uma palavra aqui. 1 Timóteo 3, Paulo disse, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Mas o que você acha que é o ministério? Eu vou abrir uma igreja, eu não vejo a hora de ser pastor, eu não vejo a hora de ser uma pastora, e eu vou abrir uma igreja e vou pregar e vou ensinar. Essa é a segunda, é a terceira, é a quarta. E as primeiras coisas? Limpar o salão, limpar o banheiro, lavar a louça. Pastor, mas isso Paulo não falou. Irmão, se ele fosse falar as mínimas coisas, que tamanho que ia ser a Bíblia? Ou você tem coragem de abrir um salão para pregar o evangelho e quando as ovelhas chegar, o banheiro está cheirando mal? Porque as ovelhas não tem nada a ver com isso, elas vêm congregar para ouvir a palavra, né? Mas eu sou pastor. E o banheiro ali? Quem está me entendendo, hein? É forte falar isso. Eu estou te ensinando o que é ser um pastor. De repente alguém pensa, se eu soubesse que era isso, então
Servir é servir. Por isso, em Colossenses 3, Paulo disse, ó, fazei como ao Senhor e não aos homens, porque é dele que recebereis a recompensa. Por isso que eu faço, não aos homens. O quarto item, Jéssica, 1 Coríntios 4, verso 6. Diga comigo, o apostolado de Paulo está completo. 1 Coríntios 4, verso 6. Quarto item. Diga comigo, não ir além do que está escrito. Isso significa o quê? É o contrário. Não ir além do que está escrito significa o quê? O contrário. Se não tiver escrito, eu não creio. Não é ser radical. É ser convicto do que está escrito. O Espírito Santo está mandando falar, porque ele está me lembrando coisas aqui. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, nas últimas horas. E você sabe como é que está nesses últimos dias, nessas últimas horas? Está surgindo uma enxurrada de falsas doutrinas. Só quem já percebeu isso. Só quem já percebeu. Hein, Rafael? Não tá? A internet tá um inferno. Eu sou um homem que estudo muito a Bíblia. Eu estudo muito, todo dia eu leio. Pastor, mas não vai ter um dia que você não vai ler? É porque você já leu, eu já li e vou ler de novo. Vai que tem coisa que eu não peguei, né? Então tem que ler de novo. Nisso já faz 30 anos que eu leio. A internet está um inferno, irmãos. O YouTube nem se fala. Se for pôr no papel, está uma vergonha. Está uma podridão. Está uma Babilônia de prostituição espiritual e adultério espiritual. Está surgindo a cada minuto, a cada dia, uma enxurrada de incontáveis falsas doutrinas. E, lamentavelmente, quem nem Bíblia não lê mais, porque a Bíblia, livro, está saindo de moda, né? A Bíblia, livro, está saindo de moda. Muitos vêem no celular às vezes é uma falsa interpretação, uma falsa tradução. Eu acabei de falar aqui, ó, o Ministério Graça Apostolado é um ministério raiz. Geralmente essa geração não quer saber de livro, ô Ângela. O celular é prático. Ah, eu vou ali no Google. Quer dizer, você nem vai estudar, hein? Você nem confere, né? Vai no Google, vai na Wikipédia. Nossa, mas tá virando um crente vagabundo mesmo. É assim que estão as pessoas. Ou eu sou o único que tem percebido isso? Que já não há mais um estudo profundo daquele assunto. Ao invés de consultar o Espírito Santo, vai no Google. Ao invés de consagrar em oração sobre aquela palavra, não, vai na Wikipédia, vai no Google, vai no YouTube. Senhor, como vai ser esses crentes daqui 10, 20 anos, Senhor? Como que vai estar? Só quem consegue entender o que eu estou falando. Está acabando o estudo profundo da Bíblia. Google, do Google, surge quantos? Ministério Raiz. Paulo diz para Timóteo, persiste em ler até que eu vá. Eu vou ler 1 Reis, eu vou ler 1 Crônicas, tudo. Eu vou ler 1 Samuel, eu vou ler Efésios inteirinho, eu vou ler Gálatas. É sobre o casamento. Google, casamento. Só quem está me entendendo, hein?
Ou eu estou equivocado do que eu estou falando? Dá uma vergonha. Isso vai gerar crentes raquíticos, fraquíssimos na fé, no entendimento. E o pior, sem raiz, sem maturidade, sem força. Efésios 4, qualquer ventinho de doutrina vai derrubá-lo. Ou eu estou falando besteira? Não vá além do apostolado, por nada. Você pode ser zombado, você pode ser satirizado. Mas eu falei que você está numa igreja, graças a Deus, raiz. E eu oro, faz tempo que eu oro, para quando eu não estiver mais aqui, continue raiz. Porque esse vai ser um problema a resolver. Porque enquanto Paulo estava lá, graça e apostolado. Mas Atos 20, 29, eu sei que depois que eu morrer, entraram no meio de vós. E não é quem entrou mesmo, depois que Paulo morreu? Dá um sinal quem está entendendo. E cadê aquela igreja de Paulo Henrique? Aquela igreja, cadê? Morre um aqui, morre um ali, perseguição acolá, para de congregar, quando vai ver, já não tem mais a igreja de Corinto. A cidade de Corinto existe até hoje. Vai lá ver se está a igreja de Paulo lá. Tem mais ninguém, não sobrou um da igreja de Paulo. A igreja de Filipos é uma cidade, está lá ainda. Tessalônica está lá ainda. Vai lá ver se tem os tessalonicenses lá. Acabou. Quarto, já que o apostolado de Paulo está completo, não vá além do apostolado. Não vá além do apostolado. Vou tentar mais uma. Não vá além do apostolado. Não saia dele. Tem alguns que saem. Dão ouvidos a terceiros. Que está falando coisas que não estão no apostolado. Ah, oxalá todos fossem como eu. Não está escrito, Sara. Eu nem ouço. Eu não perco nem meu tempo. E quando eu tento ouvir, o Espírito Santo não testifica. Cai fora. Para de ouvir. Porque o Espírito Santo não testifica. E por que ele não testifica? Por causa de Romanos 1,5. Digam todos. Recebemos a graça e o apostolado. Por que não testifica? Porque está falando coisas que não está no... Para de ouvir. Eu não estou dizendo que a internet está um inferno, com mentiras, enganações e falsas doutrinas, de um modo que não dá nem para explicar. De tantas falsas, porque disseminou, o YouTube é livre. A pessoa abre um canal e fala o que quer. Não é? Está um inferno o YouTube. Eu não tenho tempo para falar de pregadores e pregações. Eu não tenho tempo. Uma vergonha? Não, não dá, eu não tenho palavra. É muito pior que vergonha. Você conhece o YouTube, a internet está um inferno. A internet está uma Babilônia espiritual. Banalizou tudo. Eu estou querendo falar, mas eu não tenho nem palavras para descrever. Olha, você vai ter que ser muito predestinado para Deus não permitir o espírito do erro sobre a sua vida. Eu ia falar nome, mas não vou falar nome. Alguns aqui já bateram na trave umas 3, 4 vezes. Hein? É a realidade dos nossos dias. Alguns, Paulo disse, tem coceira no ouvido, parece que o apostolado não basta. E que não me falta nada. Para alguns parece que não basta. Irmão, você não recebeu a graça? Você não entendeu a graça? O que você quer ou procura fora ou além do apostolado? Todos. 1 Coríntios 4,6. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Resumindo, é isso. Paulo não ia além do que estava escrito. Aprendam em nós
a não ir além do que está escrito. Vamos para o quinto, Jéssica, senão não tem tempo. Essa aqui o Espírito Santo não ia deixar passar mesmo. Hebreus capítulo 13. É claro que é o verso 9, né? Já que o apostolado de Paulo está completo, então Hebreus 13, 9. Se está completo, digam comigo, o apostolado de Paulo está completo. Se está completo, Hebreus 13, 9. Não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. O que é doutrinas várias? Porque tem várias, incontáveis. Nós não pregamos o Evangelho, mas também tem o Evangelho segundo Allan Kardec. E por aí vai. Nós não usamos a Bíblia, João Ferreira de Almeida, Antônio Figueiredo, Sociedade Bíblica. Nós não usamos a Bíblia como palavra de Deus. Tem a Bíblia de Lúcifer, tem a Bíblia luciferiana, tem a Bíblia, como diz o outro, do diabo. Tem de tudo, irmão. A verdade é essa. O Espírito Santo está mandando falar mais uma vez. A primeira fase do crente, Jéssica, é linda. Conhece a graça, Elaine, que gozo. A segunda fasezinha, começa a entender. Nossa, eu fui batizado em Cristo. Quer dizer, então, que quando ele... A segunda fase é linda. Da terceira para frente, começam os perigos espirituais. Quem está entendendo? Moisés disse em outras palavras, não deixe o maná... Não deixe o maná o quê? Criar bichos. Acho que tem gente que nunca leu isso. O Moisés falou, não deixe para amanhã o que você colhe. Por quê? Alô, quantas laranjas você aguenta chupar? 2, 3? Vamos pôr muita, vai. Você chupa 5, 6 laranjas? Então por que você quer uma caixa de laranja? Vai estragar. O Moisés disse, colha só o que você vai comer, para não juntar bicho. Não se envolva. O quinto, já que o apostolado de Paulo está completo, e você tem convicção como eu tenho disso, não se envolva. O quê? Ou você não tem convicção que o apostolado, que é uma doutrina, está corretamente, está completo, está perfeito? Só quem tem convicção disso. Se você tem convicção, o que você quer com o Evangelho de Allan Kardec? O que você quer com o Seixonoye? O que você quer com Hare Krishna? O que você quer com esses que falam que Jesus já voltou no ano 70? O que você quer? E são outras doutrinas. O que você... Ou está te faltando... Ou então o apostolado não está completo? Está faltando alguma coisa? Vai dar bode, hein? Porque se está faltando alguma coisa, o Espírito Santo errou. O Espírito Santo é Deus. Porque Paulo não falou. Mas quantas doutrinas tem no mundo que Paulo não falou? Quantas? Você quer uma bem simples que Paulo não falou? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Para. Então quer dizer que ela está rogando agora. Aí eu imagino ela lá. Agora, aí eu morri. Na hora da morte ela também está. Não tem como ser isso aí. Isso não tem como ser verdade. Que morre sem, ela não é onipresente, como que ela vai rodar? Não dá. Isso é uma doutrina estranha. Uma das, tem incontáveis. Quem está entendendo? Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Eu só quero esse pedacinho, senão vai demorar muito. O sexto, o Jaque, Coisinha, Jéssica. Calma que eu acerto o nome. O sexto, Romanos 12. Diga comigo, o apostolado de Paulo está completo. Alguém aqui tem certeza e convicção que está completo? Ou alguém aqui acha, não tem problema se você acha. Estou aqui para te ensinar, para doutrinar. Alguém aqui acha que Paulo falhou, porque se Paulo falhou, o Espírito Santo falhou. Alguém aqui acha que Paulo esqueceu de falar sobre aquilo? Então o Espírito Santo esqueceu. Você não pode desassociar, porque o que Paulo falou, Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada.
Pus eu. Ué, se ele pôs X e você, não, mas aqui... mas se ele pôs a graça que ele foi. Então tá faltando. Então quem errou foi o Espírito Santo. Vai dar bode, hein? Tem coragem de falar que o Espírito Santo errou? Eu não, eu estou fora. Você tem coragem de chegar nesse entendimento? De falar para alguém que o Espírito Santo errou? Não adianta você falar de Paulo, você falar do Espírito Santo. Porque segundo a graça que me foi dada, pus eu, ele pôs o que foi dado. Se você acha que está faltando, então o Espírito Santo falhou, errou. Só quem está entendendo. Zinha, não tem como o Espírito Santo errar, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é perfeito. Romanos 12. É claro que é o versículo 3, né? Romanos 12, 3, o mesmo Paulo falando. Quero que vocês entendam que eu não estou aqui defendendo Paulo. Eu não estou aqui defendendo Paulo, não sou advogado dele. Então o que você está fazendo? Eu estou mostrando para vocês o que ele disse. Que o apostolado dele está completo, perfeito. Em textos que ele falou, não foi eu, foi ele que falou. Porque o tema não é o apostolado de Marcos está completo. O apostolado de Paulo. Recebemos a apostolado de quem? De Paulo. E o dele está completo. Posso ouvir um amém? Romanos 12, 3. Paulo disse... Pois pela graça, pelo entendimento que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Isso aqui é uma regra. Segunda, mas que saiba com moderação. Para aí. Olhem para mim. Lembram da primeira fase do cristão? Conhecer a graça, que alegria. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. O diabo foi aniquilado pela morte. Eu estou conhecendo a graça. Eu fui batizado, eu estou conhecendo. E agora eu estou entendendo. Nossa, que gozo, que maravilha. Deus me escolheu antes, me predestinou. Eu estou entendendo e conhecendo. Isso é uma fase. Só que você não pode demorar muito. Você não pode ficar muito nessa fase. Porque se você só chupa 5 laranjas, o que você quer fazer com 5 caixas de laranja? Você não pode ficar muito nessa fase de conhecer, entender, conhecer, entender, conhecer, entender, que o maná vai criar bicho. E aí vai cair em 2 Tessalonicenses 2,11. Vai dar coceira no ouvido, você não tem o que fazer, porque não faz nada, né? Então, não tem o que fazer, e dá um fogo no... né? E... não é? Eu sou gente como vocês. Agora, por que dá um fogo no... Por quê? Sabe por que dá? Porque não está plantando e nem regando. Traduzindo, não está fazendo nada. Olha a terceira fase. 2 Tessalonicenses 2,11. Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Porque... saiu de Romanos 12, 3, não saiba mais do que convém saber, e a pessoa não tem o que fazer, e começa a entrar no oculto, e procurando, e vai entrando no oculto. Deus não mandou você entrar, o que você está fazendo aí? Mas deixa eu ver aqui, o apóstolo, sai daí, o que você está fazendo aí? Estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, por quê? Por quê? Deus falou? Não, então sai daí. Deixa eu ver por quê. Eu quero saber por quê. 2 Tessalonicenses 2,11. Deus permite o espírito do erro. Não é um espírito literalmente do erro. Espírito do erro quer dizer, ele permite que a pessoa passou a linha vermelha, saiu do apostolado, está indo além do que está escrito. Ele fala assim, fazer o quê? Deixa eu cuidar desses aqui. E aquele lá que se perdeu? Eu não posso citar nomes, mas tem uns que não tem mais jeito de voltar. Pegou? Pegou, né? Eu tentei de tudo. Encontrei na rua. Não tem como voltar. Está me entendendo? Não tem como voltar. Por que não tem? Se perdeu no oculto. Saiu do que está escrito, saiu do apostolado. Efésios 4, saiu do apostolado
E Deus, não vai, não vai, não vai. E ele foi, saiu do apostolado. Agora, Jéssica, não tem mais. E o que Deus faz? Ué, você lembra que Jesus disse? Que ele vai atrás da ovelha perdida. Ah, esse é que se perdeu? Não, esse não é ovelha perdida. Ovelha perdida é a que nunca ouviu e não entende. Lembra da primeira fase da segunda? Então ele vai atrás e revelar para quem nunca ouviu, para conhecer e para entender. Graças a Deus eu parei. E quando chegou na terceira e quarta e quinta fase, nossa, muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento. Quarta-feira, irmãos, está escrito. E muito, irmãos, domingo, e está escrito. Porque senão vai começar a criar bicho. Está entendendo, hein? Eu venho aqui de quarta e quinta e vou na internet o dia inteiro para o maná não criar bicho. Eu tenho que passar a comida para frente. Senão, eu vou correr um grande risco. E eu não quero isso para mim. De entrar no erro sob a permissão de Deus. Qual o problema? É bom você escrever isso, Maria. É só uma chance. Por isso que Paulo diz que quem está de pé, cuide para que não. Porque se for para o lado oculto, Romanos 12:3, se for para o lado oculto, pastora, acabou. Não, nós vamos estar orando. Você não entendeu nada mesmo, está falando aqui. Nós vamos estar orando por quem? Ou para quê? Se é Deus que permitiu. Oh. Vamos estar orando por quem não conhece ainda. Porque não entende ainda. Não para quem desobedeceu Coríntios 4:6. Não para quem se envolveu com Hebreus 13:9. Não para quem passou de Romanos 12:3. Esse não tem mais jeito. Você está me entendendo, pelo amor de Deus, que esse não tem mais jeito? O que Deus faz? Ele vai atrás da ovelha, de uma só. Daquela que não conhece ainda, daquela que não entende ainda. Então nós trabalhamos com oração, com intercessão, com o ensino da palavra, com zelo, para que ela não vá além e caia naquele buraco que aquele caiu. Aquele já se perdeu. Por isso Hebreus 10:39 diz, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Perdição do quê? Perde salvação? Não é disso que você está falando. Perdição aqui, ó, aqui. Perdeu aqui. Acabou, Adriano. Perdeu aqui. Por quê? Por causa de uma palavra. Começa com M. Por causa da... Quem falou? Malícia. Cria-se naturalmente. Não é que a pessoa é... Cria-se naturalmente uma malícia. Olha aqui, já vai falar Efésios 2:8. Isso é malícia. Quem está entendendo? Então não dá mais para conversar. Não dá mais para admoestar. Porque ele não vai te aceitar mais, porque o que você conhece, ele conhece. O que você entende, ele entende também. A diferença é que ele foi além. Se perdeu. Agora não tem como voltar. Me fala que ficou claro na sua mente. Ficou claro que a pessoa se perde e não tem como voltar mais? Só quem está entendendo. Está claro que quando se perde, Hebreus 10:39, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Quando a pessoa... como é que retrocede? Indo além. Engraçado isso aí, né? Arrisque aqui. Você passa muito, você retrocede. Ou seja, fica pior do que antes de conhecer e entender. Isso é uma revelação. Não vá, diga isso para o seu irmão, não vá além do conhecimento. É o Romanos 12:3, ó. Não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Olhem para mim, para terminar. Saiba com moderação. Para que você quer 10 laranjas se você só consegue chupar 2 ou 3? E não vai dar para ninguém as laranjas que sobram. Você nunca dá, né?
Tem pessoas que são assim mesmo. Até hoje eu não entendo. Por que a pessoa quer uma caixa de laranja, se ele chupa 2 ou 3, o resto está estragando, ele está vendo, está estragando, para depois jogar fora, não dá para ninguém enquanto estava boa. Joga tudo fora. E agora? Vai lá, compra uma caixa de novo, adquire a laranja, consegue a laranja, chupa 2 ou 3. Não consigo entender uma coisa dessa. Você não acha que estou falando de laranja, né? O que o Espírito Santo me falou, ele tem que falar para vocês, irmão. Senão meu trabalho é em vão. O que ele me falou? Que tem que falar para vocês? Recebeu, passa. Recebeu, passa. Recebeu, passa, passa. Recebeu, passa. Recebeu, passa, passa, passa. Porque se você recebeu e passa, está sobrando. Vai criar bicho. Só quem está entendendo. Faz alguma coisa, irmão, para que o entendimento que Deus te dê não crie bicho. Escreve no Facebook, escreve no WhatsApp, escreve uma carta, manda no e-mail, escreve na parede, se vira, faz uma faixa, não sei o que você vai fazer, irmão. Para que não crie bicho todo o alimento que Deus tem te dado. Por quê? Porque quando cria bicho, o alimento já não te alimenta mais. Porque criou bicho. E aí, para de crescer. E começa a inchar. O fim é ser igual aqueles crentes de 1 Coríntios 5. Posso falar na carne? Que para mim não valia nada aqueles caras lá. Uma igreja onde Paulo era o pastor e apóstolo, o cara adulterando com a mulher e ninguém falava nada. Você acha que eu quero congregar numa igreja dessa? Pastor e apóstolo era Paulo. E daí? Podia ser o anjo Gabriel. Os caras estavam tudo inchado. Quem está me entendendo? Estava valendo o quê ser Paulo, pastor e apóstolo? Estava valendo nada. Estava todo mundo inchado. Por que inchado? Porque não passava o alimento. Mais uma vez, ninguém foi chamado por Deus para não fazer nada. Pastor, mas eu já não estou vindo na igreja. Pastor, mas eu já não canto. Pastor, mas eu já não oro. Pastor, irmão, isso aí é aqui dentro. Isso aqui é normal aqui dentro. É igual um pai que educa os filhos. Então, dentro de casa, pai, o senhor. Ô mãe, a senhora. Está dentro de casa, eu quero ver lá fora. Se você vai respeitar os mais velhos. Então, aqui dentro de casa é uma maravilha. Mas o ensino que o pai te dá é para você ser um bom exemplo lá fora, para que o pai tenha orgulho de você. E diga, olha, eu tenho um bom filho. Vamos terminar. O 7º, Jéssica. O apostolado de Paulo. Você colocou aí, Jéssica? Digam comigo. O apostolado de Paulo. Essa eu quero ouvir vocês falar. Vamos lá, vai. É o quê? Essas coisas eu aprendo com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Romanos 1,5, lá onde eu comecei. Se nós recebemos a graça e o apostolado, e o apostolado é a interpretação de Paulo da lei, o que você vai fazer na lei? Se o apostolado já está interpretando a lei. Se o apostolado de Paulo está completo, e o apostolado de Paulo é a interpretação de Mateus, Marcos, Lucas e João, cuidado lá, hein? Não, às vezes eu entro em Marcos 5, em Marcos 11, às vezes eu entro, mas vê se eu estou mexendo em coisas que Paulo não falou. Só quem entendeu. Sede meus imitadores. Por favor. Digam comigo. O apostolado de Paulo é a interpretação da lei e dos livros históricos.
Digam bem forte, para terminar, diga, por quê que o apostolado de Paulo é a interpretação da lei e dos livros históricos? Digam, por quê? Façam assim, ó, por quê? Porque o apostolado de Paulo é o único que traz o ensino da graça de Deus. Por isso que é a interpretação da lei e dos livros. Moisés não falou da graça. Algumas faísquinhas eu consigo discernir. Mas Moisés, é claro que ele não falou da graça, porque não foi revelada a graça para ele. Mateus, Marcos, Lucas e João não falaram da graça. Então, sétimo, o apostolado de Paulo é o quê? Por quê? Por quê? Por que o apostolado é a interpretação? Diga, porque traz o ensino da graça de Deus. Paulo pegou a Bíblia de Gênesis até o final dela e falou, aqui está a graça, nessas 14 cartas, eu a chamo de apostolado. Quer cantar um louvor? Você tem um aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá do apostolado de Paulo a nós, os gentios. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo falou conosco, gentios, enviado por Deus como apóstolo e mestre dos gentios. Esse é o apostolado que devemos seguir, assim como está escrito. Esse é o entendimento que Deus deu a Paulo e ele colocou em suas 14 cartas. Essa é a verdade de Cristo que estava em Paulo e graças a Deus ele deixou registrado e chegou até nós. Abba, Pai. Por isso, igreja, não vá além do que está escrito. Não vá além do apostolado. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Não vá além do conhecimento. Saiba com moderação. Porque o apostolado de Paulo é a interpretação da lei e dos livros históricos. Porque traz o ensino da graça de Deus. Obrigado, Senhor. Anjos estejam em seu favor a você que está debaixo da graça e do apostolado. A você que não vai além do que está escrito, anjos em seu favor. A você que recebe a graça e o apostolado, anjos em seu favor.
A você que sabe com moderação, anjos em seu favor. A você que não se envolve com doutrinas várias e estranhas, anjos em seu favor. A você que conheceu a graça e entende a graça, anjos em seu favor. Cuidado com a terceira e quarta fase. Cuidado, não deixe o maná criar bicho. Receba e passa. Receba e fale para alguém de um modo ou de outro, mas passe para frente, para que Deus te confie outros talentos. Não enterre os talentos, passe para frente. Levante as suas mãos. Anjos de Deus, espíritos ministradores, que ministram sobre nós, pois está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Anjos de Deus que nos tomam pelas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Espíritos ministradores, para a glória de Deus. Anjos que recebem ordem de Deus ao nosso respeito. Guarde e proteja esta igreja. Guarde e proteja este povo. Guardem e protejam esses filhos de Deus que foram escolhidos e chamados por Deus. Senhor, que nenhum dos que estão aqui se percam. Já perdi ovelhas, Senhor, que foram além do que está escrito, que quiseram saber mais do que convinha saber. Alguns perdi, mas o restante está aqui, Senhor, das tuas ovelhas, debaixo da tua graça e deste apostolado, para a tua glória. Espírito Santo, dá o perfeito entendimento a todos que me ouviram, assim como o Senhor me fez entender essa palavra, porque já vai para 30 anos, Senhor, que te servimos em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Faça-os entender plenamente, Senhor, que o apostolado de Paulo está completo, perfeito, não falta nada. O que falta é plantarmos e regarmos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função, porque quanto mais você dá, mais Deus te dará. É o que Jesus disse. Quanto mais você planta, quanto mais você rega, mais entendimento Deus te dará. Levante a sua mão e diga: eu recebo por fé esse entendimento que o Espírito Santo me dá nessa noite, de que o apostolado de Paulo está completo, perfeito. E se eu recebo o apostolado, não me falta nada. Cabe a mim, cabe a nós plantar e regar, e Deus dará o crescimento. Para isso fomos chamados, para isso Ele me fez entender a graça, para isso Ele me escolheu, para que eu plante, para que eu regue, de um modo ou de outro, eu plante, eu regue, para que Deus dê o crescimento. Esta é a verdadeira obra de Deus. Graça e paz. Vamos com os anjos de Deus em nome de Jesus até quarta-feira. Dá um abraço no seu irmão.